Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos continuar falando dos instrumentos da política urbana. Nós vamos falar do IPTU progressivo e da desapropriação. Primeiramente, o IPTU progressivo no tempo. Então, o artigo 7º do Estatuto da Cidade diz assim: em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do artigo 5º desta lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no parágrafo 5º do artigo 5º também, o município procederá à aplicação do Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbana, o IPTU, progressivo no tempo mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Então, progressivo no tempo indica que ele vai aumentando com o tempo e durante 5 anos consecutivos essa alíquota vai aumentando. Olha. Então, o que é o IPTU? É o principal imposto municipal. Fato gerador: propriedade, domínio útil ou a posse de propriedade localizada em zona urbana ou extensão urbana. Então, todo imposto ele tem um fato gerador. No caso do IPTU, esse aqui, olha, tendo uma propriedade ou um imóvel na região urbana, já é um fato gerador para que a pessoa ou a empresa pague IPTU. E a base do cálculo é o valor venal do imóvel. Então, a prefeitura ela sempre vai ter no registro dela um valor venal daquele imóvel, baseado na localização, na estrutura física, na área, enfim. Então, a base do cálculo é esse valor venal. Inclusive, para fins de imposto de renda, se coloca, para declaração de bens, né, que tem que ser feito no imposto de renda, se coloca o valor venal da prefeitura, tá? Pode ser até que a pessoa consiga vender por outro valor, mas aí tem um direito de pretensão do poder público, mas aí já é outra história. Mas esse é o valor venal que está lá na prefeitura. Então, quando se você quer saber o valor venal do seu imóvel, da sua casa, é só pegar lá o caneta do IPTU. Geralmente lá tem o valor venal. E assim, o cálculo para pagamento do imposto ele é baseado nesse valor venal e varia de município para município. Cada município tem seu cálculo próprio. Então, é definida pela planta genérica de valores, ou PGV, e leva em conta a área do terreno, a localização, a idade da construção. Depois de apurado, são aplicadas alíquotas definidas pelo governo municipal. Então, como falei, varia de município para município. Contribuintes são pessoas físicas e jurídicas que mantêm posse do imóvel. E a função fiscal, tem uma função de arrecadação, mas também tem uma função social, olha, instrumento urbanístico de controle de preço e terra. Essa questão do governo tabelando o preço das coisas, isso é muito questionável do ponto de vista econômico, mas, enfim, tem essas duas funções. Exemplo, cálculo do IPTU no município de São Paulo. Então, está aqui o site, tá o link que mostrou como é que é feito, tá um passo a passo de como é feito esse cálculo do IPTU no município de São Paulo. Então, vamos falar aqui, olha, para imóveis classificados como residência, então, existe lá no plano diretor do município os critérios para você classificar um imóvel, residência, comercial, industrial, enfim. Então, para cada uma dessas classes, o imposto é diferente. E aqui, vamos pegar o exemplo da residência, é cerca de 1% do valor venal do imóvel, mas pode variar de 0,7% a 1,5%, com acréscimo de descontos que dependem, tá bom, do valor venal. Então, pode ter acréscimo ou ter desconto, com travas de 10%, ou seja, não pode ser maior que 10%. Para os demais terrenos, sem ser aí residência, a alíquota é em torno de 1,5%, então é maior. Pode variar aqui, olha, de 0,1 a 0,9, mas a trava é em 15%. Para facilitar o cálculo, o governo disponibilizou uma tabela, a qual explica o passo a passo. Olha, por exemplo, caso o imóvel tenha um valor venal de 300 mil, o contribuinte deve multiplicá-lo por 0,009
ou seja, que dá 0,9%, e depois supleta aí R$ 300. Assim saberá quanto pagar no seu IPTU, ou seja, 2.400 por ano. O IPTU ele é cobrado por ano, tá? Então, os cálculos costumam ser complexos e variar de município para município, mas assim, o ideal é que o município disponibilize, tá, como é feito esse cálculo. No caso aqui, como fez a Prefeitura de São Paulo. Existe também a isenção do IPTU. Apesar de muita gente ainda pagar o IPTU, há quem não precisa arcar com um gasto. Em São Paulo, os imóveis classificados como residência, sejam casas ou prédios de padrões de baixo a médio, estão isentos caso o valor venal de 2018, considerando aí os valores correntes de 2018, seja igual a ou inferior a 160 mil. Então, se o valor venal é abaixo desse valor, a pessoa fica isenta de pagar o IPTU. Alguns municípios, eu acho que até a casa de São Paulo, ou do estado de São Paulo, acho que é Campinas, eu não estou lembrado bem qual município, mas eles colocam desconto no IPTU, atrelado a algumas condicionantes, como, por exemplo, o uso de energia solar. Então, uma boa estratégia para o governo incentivar o uso de energia solar é você descontar do IPTU das residências que usam a energia solar, né? Você incentivar a questão ambiental. Para outros imóveis, estando excluída a vaga de garagem, prédio de garagem, estacionamento comerciais, também há isenção, se o valor for igual ou abaixo de 90 mil. Então, a isenção aqui nesse caso depende do valor venal do imóvel também. Formas de pagamento: pode pagar à vista, quitando tudo até a data de vencimento, recebendo desconto de 3%. Então, para quem pensa aí da forma financeira, geralmente 3% vale a pena, tá? É um desconto relativamente alto se a gente pensar que a Selic hoje está em 2%, então acima da taxa básica de juros da economia. Ou parcelado, que pode parcelar de até 10 vezes, nesse caso aí não ganha o desconto. Então vai de cada um, né? Também vai das condições do contribuinte. O contribuinte deve ficar atento ao dia exato em que a conta vence, já que os juros em atraso podem ser aplicados. Não pagou aqui no dia de vencimento, vai ter juros, o que é o óbvio também. Aqui, continuando com a lei, olha, o valor da alíquota a ser aplicada a cada ano será fixado em lei específica, né, que se refere ao caput do artigo 5º, e não excederá 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%. Então, São Paulo colocou lá para os imóveis não residenciais o máximo que a lei já colocou, não pode exceder 15%. Também seria muito, né? 15% do valor venal, o Estado aí taxando bastante. Caso a obrigação de parcelar de ficar utilizar não esteja estendida em 5 anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima até que se cumpra a referida obrigação garantida a prerrogativa do artigo 8º. Então, o município pode aí cobrar essa alíquota máxima, inclusive aqui de 15%, se o imóvel ou lá o terreno, o imóvel, a propriedade, ela não cumprir a função social da propriedade privada urbana, tá? Que é essa questão de edificação, tá de acordo com o plano diretor. É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata esse artigo, ou seja, não tem anistia. Para vocês que são da área ambiental, sabe que a anistia ficou comum na questão do desmatamento, né, com várias leis do país, entre elas o último Código Florestal. Aqui não tem conversa, tá? Esteve de acordo com a lei, não pagou o tributo, teria que mudar a lei, né, como aconteceu lá com o Código Florestal, para que essa pessoa fique isenta. Mesmo que depois ela regularize, essa pessoa ainda tem uma dívida aí com o município. Tá? Não existe essa questão de anistia, tá? Não existe perdão. Então, a ideia geral da tributação progressiva a tributação tem uma alíquota, que geralmente não é a máxima no município, mas ela pode atingir a máxima, ela vai aumentando progressivamente, pode atingir a máxima, aí o município vai continuar cobrando esse valor máximo durante os próximos anos,
caso aí não atenda o que estiver no plano diretor. Da desapropriação com pagamento de título. Também fala, isso também está lá na Constituição e a lei retoma. Então, decorridos 5 anos de cobrança do IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido as obrigações de parcelamento, edificação e utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel. Olha, vejam bem que é poderá, não necessariamente ele é obrigado, com pagamento em dívida pública. Então, vocês vão lembrar lá se ainda não assistiu, vão lá na primeira aula de Estatuto da Cidade, mostra como é essa questão aqui de pagamento com título da dívida pública. Pagamentos anuais, no sistema de pagamentos fixos. No caso, a indenização do Estado para a pessoa. O Estado desapropria aquela pessoa, vê quanto é o valor daquele bem, diminui pela dívida, a diferença o Estado vai pagar para a pessoa na forma de título público com correção monetária. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado, o Senado Federal, que vai ser importante, serão resgatados no prazo de até 10 anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais de 6% ao ano. Aqui a lei já colocou aqui um juros de 6% ao ano, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar hoje, seriam juros maior do que a própria taxa de juros da economia. Como eu falei, está em 2%, mas se a gente pensar em 2014, lá no ápice do governo Dilma, acho que era 14%, se eu não me engano, naquela época, mas era mais de 10%, tá? Houve um momento do governo Dilma que foi 14%, e foi um dos maiores valores que atingiu. Ali, então, estava rendendo bem menos que a taxa de juros da economia. Então, em termos de valor real, estava perdendo dinheiro. Tá? Aqui, nesse caso, a pessoa até estaria ganhando dinheiro, já que está crescendo mais do que a própria taxa de juros básica Selic. O valor real da indenização refletirá o valor da base do cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado na função de obras realizadas pelo poder público. Ainda tem isso, olha. O poder público, se precisar fazer uma obra, por exemplo, a casa lá está abandonada e tem que destruir tudo e construir algo novo, o poder público vai poder deduzir lá do IPTU. E é lógico que ele vai fazer isso, né? Na área onde mesmo se localiza, mas tem que ser onde o mesmo se localiza, exato, onde está localizada aqui aquela propriedade que não estava cumprindo a função social. Isso tudo após a notificação, tá? No que trata o parágrafo 2º do artigo 5º desta lei. Não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Então, não vai entrar essa questão de especulação imobiliária, tá? De o Estado adquirir um terreno, um imóvel para depois vender. Essa questão aí não vai entrar. Os títulos de que trata esse artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. Então, não vai também associar com a questão dos tributos, tá? Vai ser feito de coisa diferente, o título que a pessoa paga com o tributo. Então, a pessoa não vai poder utilizar dos títulos para não pagar tributo. É isso que quer dizer aqui. O município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 5 anos, contando a partir de sua incorporação ao patrimônio público. Então, o município também, nesse caso aqui, ele precisa, ele tem que dar o adequado aproveitamento do imóvel em 5 anos, né? Não é só, imagina, né? A pessoa não está cumprindo a sua função social, o município toma e depois não faz nada. Então, aí o município está sendo negligente, né? Está fazendo a mesma negligência da pessoa. Então, isso não pode, o município tem que dar uma destinação. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo poder público ou por meio de alienação. Então, o município ou pode fazer alguma coisa lá, tirei o imóvel para construir um parque, uma praça pública, ou não, né? O município não tem recursos, por exemplo, ele pode vender para terceiros, ou dar uma concessão também, né? Alienação venda ou uma concessão, ainda é do poder público, mas alguém vai utilizar lá pagando alguma anuidade ou algo do tipo. Observando-se nesse caso devido ao procedimento licitatório. Então, se for para vender um patrimônio público, precisa de licitação. O processo legal é a licitação.
Ficam mantidos para o adquirente de imóvel, no termos ali do artigo 5º, as mesmas obrigações de parcelamento, edificação e utilização previstas nesse artigo 5º. Então, o que é isso? A pessoa estava lá desrespeitando a lei municipal. Aí o município tomou e outra comprou aquele imóvel do município. Ele tem que ter as mesmas obrigações do antigo dono, tá? Já que aquele imóvel não estava cumprindo sua função social, esse novo adquirente, essa pessoa que comprou aí do poder público, ela vai ter que fazer cumprir, porque não faz sentido, né? Você tirar uma pessoa por um motivo e a outra pessoa continuar mesmo tendo os mesmos problemas, né? Tem que corrigir os problemas do primeiro dono. Então, isso tem que ser feito. Aqui, olha, as referências. Então, de novo, duas vezes aqui. A lei, tá? O Estatuto da Cidade, Lei 10.257, o livro aqui do Carvalho. Livro não, isso aqui é o cálculo do IPTU lá, aquele de São Paulo, que está nessa aula. A BNT já até mudou, olha. Não tem mais um menor e maior que. E o livro do Duarte.